Bom, já que no vídeo anterior eu falei sobre o nascimento da lógica, eu vou falar agora sobre alguns elementos da lógica. Não vou falar todos porque vai dar muito extenso, mas vou falar de alguns. A lógica ela pode ser instrumental, ou seja, ela serve como uma ferramenta do pensamento. Ela auxilia na construção e na análise dos argumentos, permitindo que o raciocínio seja conduzido de forma mais clara e organizada. Isso é a lógica instrumental. A lógica formal ela analisa a estrutura dos argumentos. O seu foco está na forma do raciocínio, independente do conteúdo. Isso permite avaliar a validade de um argumento mesmo sem considerar a veracidade factual. Isso aí pode fazer com que o argumento seja matematicamente válido, mas seja equivocado, já que você não considera a veracidade factual do argumento. Existe a lógica propedêutica. A lógica propedêutica ela prepara para as outras áreas do conhecimento. Quando ela desenvolve o raciocínio, ela fornece base para disciplinas como a filosofia, a biologia, matemática, física, facilitando a compreensão de conteúdos mais complexos. Existe a lógica normativa, é a lógica que estabelece regras do pensamento correto. Se você não seguir aquela, em língua portuguesa nós temos, por exemplo, a gramática normativa, a gramática gerativa. A gramática normativa é aquela que dá as normas certinhas e se o que estiver fora daquelas normas é considerado um erro. Na lógica também. As regras orientam como argumentar de forma coerente, para evitar contradições e erros de raciocínio. Qualquer coisa que quebra essa lógica, ela vai ser considerada um erro, independente do resultado ou não. Existe a tal da doutrina da prova, onde a lógica vai definir quais são os critérios de validade. Ela vai estabelecer quando um argumento pode ser considerado válido, garantindo que as conclusões decorram corretamente das premissas. É uma forma perigosa, é aquele negócio os fins justificam os meios. Não é bem assim que o mundo funciona. A lógica ela é geral e ela é temporal. A lógica ela se aplica universalmente. Seus princípios não dependem de contexto histórico ou cultural. A lógica ela é válida em qualquer tempo e em qualquer lugar. Isso porque a lógica ela é formada por uma proposição. O que é uma proposição? Proposição é um enunciado que afirma ou nega alguma coisa. Proposição ela é a unidade básica do pensamento lógico. Ela expressa juízos que podem ser validados como verdadeiros ou como falsos. O que pode gerar um erro também na hora de aplicar. Se o juízo for considerado verdadeiro, sem um critério físico que comprove aquilo, mas for considerado verdadeiro socialmente, tudo que correr depois daquilo ali pode incorrer num erro, porque ele é aceito como verdadeiro lá na premissa inicial. Substância. A proposição ela tem que estar em concordância com a substância. A substância é aquilo que existe de fato. Refere-se ao que é considerado sujeito da predicação. Ou seja,
aquilo sobre o qual algo é dito, só que a substância tem que existir. Ela tem que ser física, ela não pode ser abstrata. Se você fizer uma substância abstrata na sua proposição, o resultado final pode incorrer em erro. Quantidade. Na proposição, tu pode fazer a proposição substantiva, a proposição quantitativa, que determina o número ou a extensão. Indica quando algo ou é em medida que se apresenta ou numeralmente. A proposição qualitativa, né, ela dá a característica que define o ser. Refere-se a propriedades que permitem identificar e distinguir um objeto propriamente dito. Fulana, olhos azuis, cabelos castanhos. A qualidade, olhos azuis. A qualidade, cabelos castanhos. A proposição de relação, né, que faz a ligação entre os objetos, entre os elementos, mostra como que diferentes termos eles podem se conectar dentro de uma proposição. A fulana, olhos azuis, cabelos castanhos. Duas relações para fulana. Proposição de lugar, que vai indicar a posição no espaço. Indica onde algo está localizado. Fulana, aquela fulana que tem olhos azuis, cabelos castanhos, encontra-se em Porto Alegre. Proposição temporal, que refere-se ao momento em que algo ocorre. Aquela fulana de olhos azuis, cabelos castanhos, que encontra-se em Porto Alegre no evento do aniversário da cidade. Posição, onde que o corpo se encontra, indica como algo está situado ou organizado, né? Em frente ao palco central do evento de aniversário de Porto Alegre. Existe também a proposição de posse, né? Que é aquilo que se tem, refere-se em relação à propriedade ou pertencimento. Proposição de ação, aquilo que o sujeito realiza, que indica uma atividade exercida pelo sujeito, né? A fulana fez algo. Proposição de ação. Existe a paixão também, ou também chamado de passividade, aquilo que o sujeito sofre. Refere-se a algo que é recebido ou sofrido pelo sujeito, né? Fulano levou uma pedrada, né? É uma proposição de paixão ou uma proposição de passividade. As proposições afirmativas, que vão expressar as atribuições de um predicado a um sujeito, estabelecendo uma relação positiva. Mas existem as relações negativas, que vão negar alguma coisa, que indicam uma não atribuição a um predicado do sujeito. Mas aquele candidato não é honesto. Uma proposição negativa. Existem as proposições universais, que se referem a todos os elementos e abrangem a totalidade de um conjunto, que são as proposições generativas, e nem sempre elas são verdadeiras. Todo político é corrupto. Isso é uma proposição universal. A proposição particular refere-se a alguns elementos e limita-se a uma parte de um conjunto. Não, mas aquele político não é corrupto. E quando você tem essa proposição particular que
que afirma que alguns não são, se for verdade essa proposição particular, ela já vai anular automaticamente a proposição universal. Se alguns políticos não são corruptos, eu não posso dizer que todos são. Porque tem alguns que não são. Existem as proposições singulares, que vão se referir a um único elemento. Aí eu não vou falar alguns políticos, eu vou falar aquele político. O político A não é corrupto. Existem as proposições necessárias, que não podem ser diferentes. Essas proposições, elas vão expressar algo que deve ser necessariamente verdadeiro. Não, mas o político A fez tal coisa. Já vai acabar com a singularidade dele. Existem as proposições impossíveis, que são proposições que não podem ocorrer. Indicam algo que não pode ser verdadeiro sob nenhuma circunstância. Ah, mas o político que era corrupto, ele largou a corrupção porque um anjo desceu e falou com ele. Proposição impossível. E as proposições possíveis que podem ocorrer, né? Refere-se ao que pode ser verdadeiro, mas não necessariamente é. Então, quando um pré-candidato, no último ano de governo dele, aumenta 28 praças de pedágios, um argumento possível é o que ele está ganhando por fora para fazer 28 praças de pedágios. Pode ser verdadeiro, mas ela não é necessariamente verdadeira. É uma proposição possível. Ele ganhou alguma coisa por fora para fazer 28 praças de pedágios em ano de eleição?